Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais um domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. E hoje estamos comemorando uma data muito especial. Estamos comemorando o Dia dos Pais e desde já queremos enviar aí um abraço a todos os papais em nome do nosso pastor presidente. Receba aí um forte abraço do nosso pastor. E hoje todas as EBDs aqui do estado estarão comemorando o Dia dos Pais, aplicando o projeto orientado pela Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, projeto que tem como título Feliz o Papai que teme ao Senhor. Com certeza há de ser uma bênção na Escola Bíblica Dominical de hoje. No final do nosso culto, nós estaremos trazendo um versículo aqui, orando e fazendo oração especial por todos os papais. Nesse dia, queridos irmãos, estamos iniciando nossa escola dominical e queremos desde já convidar você, meu irmão, minha irmã, para que está nos acompanhando aí através das redes sociais, compartilhar o link, convidar mais uma pessoa para estar conosco e logo mais estaremos aprendendo a palavra do Senhor, fazendo a exposição da lição que está sendo estudada em todas as escolas bíblicas dominicais neste domingo. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial. Se você puder, nesse momento, fechar os seus olhos, feche e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela noite especial que nos concedeste, pelo sono tranquilo e reparador e pelo privilégio que nos dás, Senhor, de podermos nesta manhã receber de ti, Senhor, a bênção da vida, o dom da vida e o prazer de poder mais um dia acordar e usar o nosso tempo e a nossa vida para a glória e louvor do teu nome. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo acompanhados ou que estão sendo alcançados através desta programação. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas neste dia, Senhor. Abençoa o nosso pastor presidente, o pastor Ailton. Ó Senhor, abençoa o superintendente aqui da Rede Brasil de Comunicação, o evangelista Sonivaldo, a todos que compõem, Senhor, esta equipe abençoada, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas, ó Pai. Abençoa neste instante as escolas bíblicas dominicais que estão funcionando fisicamente, a cada direção de escola, cada professor, cada aluno, que tu possas abrir-lhes o entendimento para que possam compreender a tua verdade nesta manhã. Continua conosco, em nome de Jesus nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor nesta manhã, adorá-lo com os cânticos congregacionais. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar para cantar aqui os hinos congregacionais e adorar ao Senhor nesta manhã. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Que alegria, que bênção estarmos neste domingo na presença de Deus, dispostos para aprender a sua palavra. E conforme nos foi autorizado, vamos adorar ao Senhor com os nossos hinos da harpa, a harpa cristã. Hino de número 259. Vamos cantar o nosso amor pela palavra de Deus. O hino, ele tem por título Creio Eu na Bíblia. A Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus.
mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. A sua palavra é fiel, não falha, é o que nos sustém em meio ao jornadear deste mundo. Hino de número 306. A palavra de Deus é um tesouro. O homem pode ganhar muitos recursos, pedras preciosas, metais preciosos, muitas fortunas, mas nada se compara ao valor da palavra de Deus. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Declare isso. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e
do mundo se esqueceu, chegará por certo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, donde mana leite e mel. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 7, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você está aí visualizando na sua tela. Você pode ler conosco nesta manhã, que diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática nos diz que a Bíblia é a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A nossa lição ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Bíblia e o Espírito desta Era. O segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. E o quarto tópico, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Se você não está com um exemplar da Bíblia aí próximo a você, não se preocupe, nós estaremos colocando o texto em tela e você poderá acompanhar a leitura conosco. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 nos diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial. Ore conosco nesse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, pela leitura da tua palavra nesta manhã, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz, Senhor, manifestada, Senhor, e escrita, Senhor, que é a tua palavra. Queremos pedir neste momento que o teu doce Espírito Santo venha, Senhor, nos ajudar a compreender as tuas verdades, venha aplicar estes princípios em nossos corações e nos ajudar, Senhor, a vivermos cada dia mais, Senhor, na tua dimensão, na lei do Espírito, andando conforme os teus princípios. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, e para isso convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa, santa e rica paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade, para glorificar seu nome, para dizer que ele é bom, para sentir sua presença
e para ser alimentado pela santa e poderosa palavra do Senhor. E meu querido irmão em Cristo Jesus, o culto, que é a escola dominical, é um culto, ele é composto pela oração, pela leitura e exposição da palavra de Deus. É um culto de adoração a Deus. E também faz parte da adoração a Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. Então, se você nessa manhã pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com dedicação, sabendo que aquilo que está sendo passado para a igreja do Senhor é para o crescimento e expansão do reino. Não é à toa que a Bíblia diz que o dízimo é santo. E eu quero ler esse versículo com você. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Números, um versículo bem conhecido, Números, capítulo de número 27 e o versículo 32, e eu vou fazer ênfase a parte final desse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Apenas essa última parte, essa parte final do versículo, o dízimo será santo ao Senhor. Então as ofertas, o dízimo, é algo sagrado, é algo santo. E quando isso chega para a igreja, vai ajudar na expansão do reino de Deus, fazer com que a sua palavra se propague. E meu querido irmão em Cristo Jesus, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente no irmão e na irmã, aquele que está distante. Nós temos pessoas que estão em hospitais, mas que querem ofertar. Temos pessoas que estão trabalhando nesse momento, outros que estão em trânsito, outros que estão em outros estados e até mesmo em outros países. Então a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pensando na comunidade e aproveitando também a facilidade da tecnologia, tem disponibilizado alguns canais. E o primeiro canal é esse que vai aparecer agora aí na sua tela, que é o site da igreja. Aparece agora, www.iadpeplay.org.br. Quando você acessa essa página, você vai ver diversas opções. Mas tem um botão que eu quero chamar a sua atenção. É aquele que está lá em cima, quero contribuir. Quando você clica nele, vai aparecer diversas opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode dar uma oferta, você pode pagar seu voto, você pode contribuir para a Rede Brasil de Comunicação, para o sistema de comunicação, e você pode também contribuir, se quiser fazer assim, dessa feita, uma contribuição para missões. Então são essas opções. Nós também temos alguns canais, algumas contas no banco, tem o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil, pode se utilizar deles, e para quem está dentro do Brasil também se utiliza. É uma nova tecnologia. E está aparecendo agora na sua tela, as contas da igreja. Conta na Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. E logo na parte de baixo você vê o beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E deixa eu dizer para você o CNPJ 10.632.404, 1000 ao contrário e o dígito de número 51. O mesmo CNPJ vai ser a chave para o Pix, que é uma tecnologia nova que chegou já faz de maneira recente, que aparece agora na sua tela, que pode ser muito útil se você quiser nesse momento ofertar. Então, está aí a chave do Pix, que é o CNPJ da igreja, a razão social da igreja, 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito de número 51. Então, são as facilidades que a tecnologia tem a nos oferecer. E eu quero convidar você nesse momento para nós fazermos uma oração. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos agradecer pelas bênçãos, agradecer pelo dia de hoje, agradecer por tudo que Ele tem proporcionado às nossas vidas. E nessa oração, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está desempregado, você que está precisando de uma porta de trabalho, lembre de uma coisa: Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as portas de emprego. Nós vamos orar aqui e Deus pode sim fazer um milagre na tua vida. Então vamos orar para que Deus aumente o pão dos seus filhos, para que você que está desempregado, haja uma porta de emprego ainda essa semana. Crê em Deus, Deus tudo pode fazer. Oremos ao Senhor nesse momento, vamos falar com Deus. Pai eterno, Rei da glória, queremos, meu Deus, te agradecer
te louvar porque estamos também te adorando através de nossos dízimos, das nossas ofertas. Recebe como um cheiro suave perante ti, meu Deus. Recebe essas ofertas como um cheiro suave. Pai eterno, recebe a nossa gratidão pela providência, por tu ter dado tudo às nossas vidas. Pai eterno, nós queremos também te pedir por aquele que está desempregado. Temos várias pessoas que nesse momento estão pedindo a porta de emprego. Muitas vezes não é para si, mas é para o filho. Muitas vezes é para o neto, muitas vezes é para o sobrinho. Deus eterno, tu és o dono do ouro e da prata. Tu és dono de todas as empresas que existem no mundo. Abre uma porta de trabalho para quem está desempregado. Senhor, meu Deus, meu Pai, aumenta o pão dos teus filhos, que a tua bênção poderosa possa repousar sobre cada ouvinte, sobre cada telespectador que nesse momento está assistindo o programa da Rede Brasil. Nós te pedimos isso, confiando em Ti, para a glória do Teu santo nome, te pedimos no nome santo, justo de Jesus. Amém, amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nesse momento o nosso superintendente, o pastor Nádio Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui em Pernambuco, convida o presbítero irmão Jailson Aguiar para louvar a Deus conosco nessa manhã de domingo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor enquanto estaremos ofertando. Hino de número 556 da nossa harpa cristã. Lê a Bíblia. Glória a Deus, ela é fonte de força, de vigor espiritual para caminharmos nesta terra até chegarmos ao nosso lar celestial. Louvemos ao Senhor. Se desejas conhecer a mensagem do Senhor, tua alma enriquecer na verdade e no amor, lê a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida no Senhor, vai exultar. Lê a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Se almejas alcançar as promessas de Jesus e pretendes caminhar sob a proteção da cruz, lê a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Lê a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Se em verdade queres ir habitar com o Senhor, junto dele usufruir do mais rico e pleno amor, lê a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Lê a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Amém. Queridos irmãos, esta manhã maravilhosa, manhã de domingo, dia do Senhor, estamos aqui reunidos aprendendo a palavra do Senhor e desde já queremos pedir a você, meu irmão, minha irmã, que está com a sua revista aí, Escola Dominical, pegue sua revista, seu caderno de anotação, a sua Bíblia, vamos aprender a palavra do Senhor nesta manhã. A lição desta semana, como já anunciamos inicialmente no programa, tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia, né? Só repetindo o texto áureo,
O textuário nos diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. Verdade e prática nos diz que a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus, por isso não podemos relativizá-la. A introdução da nossa lição, o autor, ele introduz a nossa lição desta semana da seguinte forma, observe, leia conosco. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. O que é que o autor nos diz aqui de maneira introdutória? Observe, ao longo da produção do texto do Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, mas vamos nos focar da Bíblia como um todo, né? No Novo Testamento em especial, no período da igreja, no período do primeiro século. Olhando para a história da igreja, queridos irmãos, nós vemos que ao longo da história a Bíblia sofreu perseguições, né? Primeiro os escritores sagrados, né? Os apóstolos sofreram perseguição na sua época. Depois que eles faleceram, século II em diante, os textos escritos sofreram também perseguição. E mesmo no período onde a igreja se juntou ao Estado, lá para o século IV depois de Cristo, até o século XVI, mesmo assim, principalmente no século XVI em diante, a Bíblia ainda foi objeto de perseguição. Muitos pergaminhos, né, foram queimados, muitas Bíblias foram queimadas ao longo da história. E o mais irônico de tudo isso, né, que a Bíblia, embora tendo sido um livro marcado para ser destruído, marcado para sair de circulação, os seus escritores tenham sido mortos, muitos cristãos tenham sido mortos em decorrência de portar um exemplar da Bíblia, mas como a Bíblia é a palavra de Deus, ela hoje continua sendo o livro mais lido, mais vendido, mais comprado, mais citado, o livro que mais é produzido em todo mundo. Não há nenhum best-seller do mundo que consiga bater a Bíblia na quantidade de exemplares, e não só de exemplares produzidos, mas de línguas também traduzidas. Embora que tenha sido marcado por perseguição, tenha sido muitas vezes até na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, milhões de Bíblias foram queimadas, né, na Praça Vermelha, mas ela ainda hoje, ela continua circulando, continua chegando na mão de bilhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo, porque ela é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, podemos dizer, assim, de maneira bem didática, de que a Bíblia passou por algumas fases. A primeira fase foi a fase de perseguição aos escritores, e também nesta mesma fase, a fase de perseguição ao texto. E como o texto não conseguiram impedir do texto ser produzido, não conseguiram impedir do texto ser circulado, então o que é que fizeram? No século XIX começaram a questionar a autoridade da Bíblia. E ao questionar a autoridade da Bíblia, disseram, olha, a Bíblia de fato é um livro histórico, que foi escrito há mais de 2000 anos, se for considerar o Novo Testamento, o Antigo Testamento em torno de 3.000 a 3.500 anos atrás, mas ela não é a palavra de Deus, dizia que os liberais do século XIX. Então a Bíblia, ela deixou de ser perseguida no sentido da destruição dos seus exemplares, para ser
questionada a sua autoridade. Então, começou a se questionar se de fato foi Paulo que escreveu, começou a questionar se de fato foi Lucas. Isso foi Lucas que escreveu ou foi alguém que criou Lucas, um personagem chamado Lucas, e introduziu aí Lucas para criar essa narrativa. Então, o século XIX ele foi marcado pelo questionamento, melhor dizendo, da autoridade da Escritura. E aí dizia, será que foi isso que Jesus disse? Ou colocaram essas palavras na boca de Jesus? Será que foi Paulo que disse isso? Ou colocaram isso na boca de Paulo? E no século XIX chegaram até questionar se de fato Jesus havia existido, se de fato Paulo havia existido. Então esse foi o momento em que se começou a questionar a autoridade da Bíblia. Primeiro momento, se procurou perseguir a Bíblia em termos de produção, para impedir a circulação. E no século XIX, a perseguição não era para a circulação, a perseguição era questionar a autoridade das Escrituras. E o autor nos traz, ainda na introdução, uma outra informação que é importante, que é o que vai caracterizar a nossa era. Veja o que é que ele diz na introdução. Não é diferente, infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a Bíblia ou a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Observe, nós falamos que a Bíblia passou por um momento de perseguição para a destruição dos seus exemplares e circulação da própria palavra. Não conseguiram, então a Bíblia chegou a uma outra fase, que é a fase do período do Iluminismo, século XIX. Então passou a se questionar a autoridade da Bíblia com relação como palavra de Deus. E agora, no presente momento, o autor chega a dizer que agora se questiona o ensino da Escritura. O ensino da Escritura. E é por isso que ele usa o termo ressignificação, ou ressignificada, ou ressignificação. E o que é que significa isso, pastor? Na prática, esse termo se aplica a uma nova leitura da Bíblia. Nova leitura do que eu digo no sentido de repensar os seus ensinamentos. Por exemplo, há quem defenda hoje de que se Paulo existisse hoje, Paulo não escreveria muitas coisas daquilo que está na Bíblia. Se Moisés existisse hoje, Moisés repensaria tudo o que escreveu na Bíblia, porque para estas pessoas, a Bíblia ela deve ser produto da sociedade contemporânea. A Bíblia deve se adequar à cultura da sociedade e não a sociedade à cultura bíblica. É por isso, querido irmão, que no primeiro ponto ele vai falar sobre a Bíblia e o espírito desta era. Ele fala sobre o seguinte: a desconstrução. Ele diz, não é comum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-modernidade, o fim das incertezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado pós-moderno. Em palavras mais simples, este novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores ético, morais e espirituais. O que é que o texto está dizendo? Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, é que a cultura que prevalece hoje no mundo, nós já aprendemos aqui, tanto no trimestre passado, quanto também nesse trimestre, nós já temos aprendido, o que é que caracteriza a cultura do homem decaído e que é a cultura do mundo decaído. Nós já vimos aqui, por exemplo, o texto de Efésios, e é importante que possamos relembrar, que já falamos em outros cultos,
mas é importante relembrar o texto de Efésios, no capítulo 4. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala sobre as características culturais da presente época. Ele diz o seguinte, vai falar sobre o costume dos gentios, capítulo 4, versículo 17 em diante, diz assim: e digo isto e testifico ao Senhor, no Senhor, para que não andeis aqui é no sentido de viver, ou não vivais como vivem também os demais gentios na vaidade dos seus sentidos. Olha o que o versículo 18 diz: entenebrecidos no entendimento, ou seja, a mente escurecida, ou a mente nas trevas, a mente escurecida por Satanás, separados da vida de Deus, ou seja, a sua vida é completamente distante de Deus, vive uma vida alheia, uma vida no pecado, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, ou seja, endureceram o seu coração com relação às verdades de Deus e por isso vive uma prática deliberada no pecado. Os quais, havendo perdido todo sentimento, olha aí, a sua prática de pecado, da dureza do coração, faz com que eles percam todo sentimento. Aí o que continua dizendo: todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Isso aqui é a característica que estaria moldando a presente sociedade. O apóstolo Paulo também, escrevendo a Timóteo, veja a descrição que o apóstolo Paulo faz a Timóteo do que aconteceria nos últimos dias, o que marcaria os últimos dias. Veja, 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha o termo que Paulo usa, tempos trabalhosos, que significa severo, tempos selvagens, tempos difíceis, tempos perigosos, tempos dolorosos, tempos cruéis, tempos difíceis de lidar com ele. Esse é o sentido aqui da palavra trabalhosos. Ele diz: porque haverá, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, Paulo, nós temos aqui 2 textos que já pinta todo o cenário do que é o mundo dos gentios, o mundo daqueles que vivem distante de Deus. Além de o texto que você poderia depois ler com mais calma, o texto lá que nós já estudamos aqui durante esse trimestre, o texto de Romanos, no capítulo 1, versículos 19 até o 32. Versículos que vai descrever, vai pintar com mais detalhes, né? Paulo aqui é muito detalhista aqui quando fala a Timóteo, mas lá Romanos também ele vai mostrar as características do homem sem Deus e a característica desta sociedade em que estamos vivenciando. Então, é por isso que ele fala aqui que é uma era de desconstrução. Nós não temos uma era de inversão de valores. Na verdade, a era que estamos vivendo é uma era de desconstrução, de demolição de valores, literalmente. Porque antes as pessoas que viviam na prática delituosa, viviam na prática do pecado, na prática da imoralidade, todo tipo de prática, era uma pessoa que vivia nesse tipo de vida, mas ao mesmo tempo acabava reconhecendo a família tradicional, reconhecia a figura do pai e da mãe, e não havia um questionamento da família estabelecida por Deus. E hoje a sociedade que estamos vivendo, na sociedade que estamos vivendo, há um questionamento feroz, há um questionamento
questionamento forte contra a família. E aí se estabelece diversas configurações de família, se estabelece a palavra, se relativiza a palavra casamento, que a palavra casamento, tanto no dicionário da língua portuguesa quanto na nossa Constituição, diz respeito à união entre um homem e uma mulher, mas a palavra casamento hoje foi relativizada, se aplica até à união entre um homem e um animal, entre um homem e uma árvore, do homem consigo mesmo. Então há uma relativização dos valores morais e éticos, como nós falamos aqui essa manhã, porque esta é a característica da presente era. Característica da presente era do homem sem Deus, que tem a mente entenebrecida, que faz a vontade da sua carne, faz a vontade de Satanás, faz a vontade dos seus desejos, vive na prática do pecado de maneira compulsiva de maneira voluntária, se coloca à disposição do pecado, se distanciando de Deus e que acaba se tornando um inimigo feroz dos princípios estabelecidos pela própria palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 12, melhor dizendo, Romanos capítulo 12, versículo 2, veja o que é que o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. Vale destacar aqui que mundo aqui não é planeta Terra. Mundo aqui, a palavra mundo aqui fala de todo o sistema anticristão. Todo esse sistema que foi descrito aqui por Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 em diante, o texto que nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 3, todo esse sistema que vai de encontro aos princípios estabelecidos por Deus, estabelecidos pela palavra, é chamado aqui de mundo. E aí Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos conformeis com a vida que é proposta pela vida sem Deus. Não se conforme a esta vida ou a esta proposta de Satanás para uma vida distante sem Deus. Não se conforme. Mas qual é a orientação dele? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, observe, qual é o antídoto para este mundo que está indo de mal a pior? Paulo diz: não se conforme, mas transforme. Não se conforme, ou seja, não se molde, não se deixe influenciar, não deixe que o mundo consiga influenciar a sua vida, não deixe que os pensamentos desta presente era possam influenciar não só a sua mente, o seu coração e toda a sua vida, mas Paulo diz: mantenha sempre a sua mente renovada. Como? Renovada com o quê? Renovada com a palavra. Renovada com a palavra do Senhor. E à medida que renovamos a nossa mente com a palavra do Senhor, transformamos a nossa mente pela palavra, e aí podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, também escrevendo aos Filipenses 4:8, ele diz: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, se tem boa fama, se há alguma virtude, nisso estejam ocupadas as vossas mentes. Mentes ocupadas com a palavra, mentes ocupadas com os valores do reino, mentes ocupadas com a palavra de Deus, mentes ocupadas com os valores imutáveis do Deus imutável, que é santo e justo. Você pode glorificar a Deus nesta manhã? Queridos irmãos, continuando a nossa lição aqui, ele nos diz o seguinte: enfim, é uma nova forma de pensar, agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. As consequências disso, tudo é a relativização das Escrituras.
E o que eu acho interessante é que essa proposta desta presente era é uma proposta que tem como finalidade relativizar os princípios, valores éticos, morais e espirituais. Ninguém fala, por exemplo, da relativização de leis do trânsito, ninguém fala da relativização de leis do Código Penal, ninguém fala da relativização das leis do Código Civil. Ao contrário, essa relativização ela é aplicada exclusivamente aos valores éticos, morais e espirituais da fé cristã. Vale destacar que ainda que se fale de um discurso de que nós vivemos um mundo pós-moderno, mas esta verdade é uma verdade em parte. Porque, por exemplo, nós temos países ao redor do mundo que são estados totalitários e que a palavra pós-moderno inexiste na realidade daqueles países. Não há oportunidade para se falar de sexualidade, não há oportunidade de se falar sobre, se questionar a família tradicional, não há oportunidade de ter estes grupos minoritários que temos aqui em sociedades, em sociedades democráticas. Não existe, porque o que existe são as verdades estabelecidas pelo Estado totalitário ou pelo Estado teocrático. E quando olhamos para esse tipo de argumentação, percebemos o ataque de Satanás na relativização dos valores, percebemos que ele se direciona especificamente aos valores cristãos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, olha, vocês não se conformem, não deixe que as vossas mentes, não deixe que as vossas vidas sejam tomadas por essa relativização. É importante, irmãos, que neste presente século que vivemos, é importante que possamos viver a palavra. O mundo estará sempre mudando, isso nós aprendemos quando estudamos sobre os valores do reino. O mundo está sempre mudando os seus códigos de éticas, né? Lá atrás era crime uma coisa, hoje já não é mais. O que não era passou a ser. Então a sociedade ela está se transformando, a sociedade ela está mudando. E querem justamente esses que defendem a desconstrução dos valores ético-morais, eles procuram e defendem a atualização da palavra de Deus. E o que seria essa atualização? Essa atualização defendida por aqueles que defendem esse pensamento não é a atualização linguística, a atualização que se faz em todos os textos sagrados. Hoje nós temos, por exemplo, em português, diversas traduções e versões. Nós temos traduções bastante conhecidas como no nosso meio, como a tradução Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, e temos traduções mais contemporâneas, como a NVT, como a NVI, né? Nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, entre tantas, né? Em português nós temos quase entre 20 a 30 entre versões e traduções na língua portuguesa. Mas quando estamos falando de atualização, não estamos falando da atualização textual. Quando eles defendem a atualização das Escrituras, eles estão falando da atualização dos seus ensinos. Ou seja, eles querem legalizar a imoralidade. Aquilo que a Bíblia declara como imoral, eles querem repensar ou ressignificar a Bíblia e reescrever a Bíblia e colocar aquilo que a Bíblia chama de imoral como algo normal, como algo que qualquer pessoa pode fazer sem ter a preocupação de ter culpa em nada. Entretanto, o escritor da Bíblia é o próprio Deus. E Deus que se revelou por meio da sua palavra, que é imutável, revelou a sua palavra imutável, que revela os princípios imutáveis. O que é pecado para Adão, continuou sendo pecado na época do Novo Testamento, continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado até a consumação dos séculos. Então não se pode falar de atualização de sentidos ou atualização de ensinamentos bíblicos, porque a Bíblia
Do contrário, como eles pensam, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, né? Ela é infalível e inerrante, palavra de Deus. Dando continuidade aqui, tópico 1 de nossa lição, subtópico 2, diz o seguinte: dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. O que eu acho interessante nesta visão relativista dos valores é que ela procura relativizar os valores, dizendo que não há valores absolutos, só que essa afirmação de que não há valores absolutos acaba sendo uma afirmação absoluta. Veja a contradição do pensamento. Eu digo, olha, não há valores absolutos, cada um tem sua verdade, ou seja, eu já estou impondo um valor absoluto. E qual é o valor absoluto que eu estou impondo? De que não há valores absolutos. Então, na verdade, não é um questionamento de valores absolutos, é se colocar uma visão absoluta sobre outra visão. E é contra isso que o apóstolo Paulo alerta a igreja quando escreve a Timóteo, dizendo: Timóteo, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Queridos irmãos, que Deus possa nos guardar nesta manhã, que possamos continuar fazendo o dever de casa. E o que é o dever de casa? Continuar lendo a nossa Bíblia devocionalmente, orando, jejuando, buscando a sua presença, porque estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias em que procuram de todas as formas desconstruir o ensino da palavra de Deus. Mas temos a plena certeza, queridos irmãos, de que a Bíblia é a palavra de Deus e sobre nós repousa o seu Santo Espírito. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo que está em nós testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, queridos irmãos, o próprio pensamento relativista, como nós já apresentamos aqui, é um pensamento contraditório, porque se fala de valores relativos, não existe valores absolutos, valores relativos, mas que este pensamento se aplica apenas aos valores éticos, morais e espirituais. Porque, por exemplo, se você que está nos assistindo neste momento, você for um motorista, você está dirigindo, se você infringir, passar no sinal vermelho e o guarda lhe multar, você não vai poder dizer a ele: olha, estava vermelho para você, mas para mim estava verde. É relativo, para você é vermelho, mas para mim é verde. Não, você vai ser multado a partir de uma lei objetiva. E qual é a lei objetiva? Infringir sinal vermelho lhe dá uma multa gravíssima. O que eu acho interessante é que essa visão não se aplica às questões do dia a dia. Se aplica apenas às questões ético, morais e espirituais, porque tem como finalidade destruir, atacar o cristianismo, atacar a fé cristã. E é por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Timóteo, se dedique, Timóteo. Pregue a palavra, Timóteo, tempo e fora de tempo. Guarda o bom depósito, Timóteo. Porque a palavra, queridos irmãos, é que ela tem o poder de guardar a nossa vida, guardar a nossa alma, proteger e blindar a nossa mente contra esses ensinamentos falsos. O segundo tópico de nossa lição vai falar sobre a Bíblia e o politicamente correto.
subtópico 1 do tópico 2 diz o seguinte: a criação de uma narrativa. E aí ele cita o Salmo 11, verso 3, na Nova Almeida Atualizada, que diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E ele continua dizendo o seguinte: essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos, como já falamos no início. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não, trata-se de uma narrativa ardilosa, construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa histórica para se chegar a este fim. Surge o discurso do politicamente correto. E o que seria o discurso do politicamente correto? É um discurso que não admite a imposição de uma verdade absoluta. É um discurso que não permite que você possa ter uma verdade absoluta, ou seja, dentro do ambiente do politicamente correto, todos têm a sua verdade particular. E um que tem a sua verdade particular não pode dizer ao outro que a verdade do outro não é verdade, porque cada um tem a sua própria verdade. E dentro desta visão, onde se respeita as visões e as verdades de cada pessoa, ninguém pode impor a sua verdade sobre a outra, e aí surge o chamado discurso da tolerância. E o que eu acho interessante é que esse discurso da tolerância dentro do chamado politicamente correto é um discurso que busca orientar, principalmente os cristãos, a tolerarem todas as cosmovisões, tolerarem todos os tipos de práticas, tolerarem todos os tipos de visões e pensamentos, mas em contrapartida, estes que defendem o chamado politicamente correto não conseguem tolerar os cristãos. Na verdade, nós somos a maior prova da diversidade. Por quê? Porque pensamos diferente de todos. O mundo está caminhado para a chamada Agenda 2030 e que tem como objetivo a implantação destes valores relativos na sociedade ocidental, chamado de globalismo. Não estamos falando de globalização. Globalização é uma coisa, globalismo é outra coisa. Globalismo é justamente essa estrutura de pensamento relativizada para os valores éticos, morais e espirituais na sociedade ocidental, visando a implementação desses valores relativos. E esses valores, eles têm aparecido sob forma de diversos projetos de lei, sob forma de diversas decisões judiciais, porque o mundo está caminhando para a chamada Agenda 2030. Mas para a igreja não importa se é a Agenda 2030, pode ser a Agenda 2045, 2050, não importa. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre continuará levantando a bandeira do Calvário e defendendo os valores morais. Quem define pecado, queridos irmãos, não é o código de legislação deste mundo. Quem define pecado não é um juiz, não é um legislador. Quem define pecado é o próprio Deus na sua palavra, porque o pecado é uma transgressão à lei de Deus. As leis dos homens são mutáveis. As leis dos homens mudam. As leis dos homens não são objetivas, elas são descritivas, porque elas vão descrever o tipo de ética que aquela sociedade está vivenciando. Mas a palavra de Deus, diferentemente da ética secular, é uma ética objetiva, porque foi Deus que estabeleceu. Ela é uma ética normativa, porque estabelece princípios. É uma ética imutável, porque é produto do Deus, do caráter de Deus, porque a sua palavra revela o seu caráter. E entre outros atributos que a palavra revela o caráter de Deus, que é santo. Deus é santo e exige que todos aqueles que se relacionam com Ele sejam também
santos. Então, a última palavra sempre vai sair da boca de Deus. Ainda que o mundo vá de mal a pior, ainda que o mundo relativize os valores, haverá um dia que a conta vai chegar. Haverá um dia que a fatura vai chegar. Salomão diz no capítulo 12 de Eclesiastes, diz: jovem, vivam segundo o desejo do seu coração, façam segundo a sua vontade, mas saiba de uma coisa: no final de tudo, Deus te pedirá conta. E quando chegar na presença de Deus, ninguém comparecerá diante da presença de Deus com um advogado. O tribunal de Deus não é recursal, ou seja, você vai para a primeira instância, para a segunda instância, para a terceira instância, tem um recurso tal, tem um prazo tal, não. Todos compareceremos diante do Senhor. A igreja comparecerá diante de Cristo para o tribunal de Cristo, e aqueles não salvos comparecerão diante do juízo do grande trono branco. Qual o tribunal, querido, meu amigo que está nos acompanhando neste momento? Diante de que tribunal você gostaria de estar? Ou você estará naquele dia? Estará com a igreja diante do tribunal de Cristo para recebimento de galardão e entrar na eternidade com Ele? Ou estará no juízo do grande trono branco para receber a sentença e passar a vida eterna distante dele? Pense nisso nesta manhã. Reflita sobre isso. O mundo vai de mal a pior. A oferta deste mundo é apenas momentânea, é apenas passageira. Mas a oferta de Deus sempre será a melhor de todas as ofertas. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está aqui neste mundo, mas ela não pertence a este mundo. Nós somos apenas peregrinos e forasteiros, mas um dia estaremos com Ele na eternidade para todo sempre. E não importa se o mundo não nos aceita, o próprio Jesus disse: não se preocupe, porque o mundo me odiou e vai odiar vocês. O mundo me perseguiu, vai perseguir vocês. Jesus, na oração sacerdotal de João 17, diz: Pai, eu lhes dei, Pai, a tua palavra, por isso que o mundo os odiou. Nós não estamos neste mundo para ser o mel da terra. Nós não estamos neste mundo para sermos aplaudidos. Porque no dia em que a igreja do Senhor, no dia que um crente for aplaudido pelo mundo, ele está arruinado, porque ele já perdeu o cheiro e a excelência de Cristo. Nós estamos aqui neste mundo para sermos luz, para que o mundo possa olhar para nós, ver Cristo em nossa vida e glorificar a nosso Pai que está nos céus. Temos consciência de que a nossa vida aqui é passageira. Temos consciência de que um dia estaremos para sempre com Ele por toda a eternidade. Então, meu amigo, se você está nos acompanhando neste momento e não tomou ainda a decisão para Cristo, tome a sua decisão hoje, porque o desejo de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Dando continuidade, queridos irmãos, tópico de número 2, subtópico 2, fala sobre a criminalização da opinião, né? Nós estamos vivendo dias difíceis e veja o que o autor diz: pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, a ditadura da opinião. Estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo isso no presente momento, né? Basta redes sociais, você que tem uma conta na rede social, você percebe que você não tem liberdade de dizer tudo o que você quer. Muitas vezes sob a pena de ser censurada, sob a pena de ter a sua conta restrita, né? Então nós vivemos a ditadura. Por quê? Porque este pensamento globalista, esse pensamento da introdução desta destruição, dessa desconstrução dos valores quer ser imposta na nossa sociedade.
E a igreja do Senhor, enquanto estiver aqui, ela será a trombeta de Deus, será o arauto de Deus, será o profeta de Deus. Ela pode até ter que perder a cabeça, não importa. A igreja não foi chamada para ser mel da terra, ela chamou para ser sal. A igreja, ela foi chamada por Deus para testificar da sua palavra. Vai ser perseguida, ela sabe que ia ser perseguida. Vai ser escarnecida, ela já sabia que ia ser escarnecida. A igreja já sabe que vai ser, inclusive, além de perseguida, mas também vai ter que perder a sua vida por amor à sua fé. Não tem problema, nós já sabemos de tudo isso, sabemos de todas essas verdades, já no momento em que aceitamos ao nosso Salvador. Que se o nosso Salvador passou por tudo isso, nós com certeza vivemos não para nós mesmos. Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida que vivemos não é nossa, é do Senhor. Enquanto estivermos aqui, vivemos para Ele. E no dia que partirmos, partiremos para estar com Ele. Você pode dar uma glória a Deus nesta manhã? Ponto de número 3, queridos irmãos, vamos ler aqui a Bíblia e o outro evangelho. Subtópico 1 do ponto 3 nos diz o seguinte: dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale da mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Neste caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico diz, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Observe, queridos irmãos, nós falamos aqui que a Bíblia sofreu perseguição no início da sua história. Os autores da Bíblia sofreram perseguições, os textos sagrados foram queimados, tentaram impedir a circulação da Bíblia, não conseguiram. O primeiro livro a ser impresso pela prensa de Gutenberg foi justamente a Bíblia. Questionaram a Bíblia no século XIX, a sua autoridade. Não conseguiram porque a Bíblia passou por todos os testes inimagináveis que foram colocados diante da palavra de Deus. E hoje há uma nova estratégia. E qual é a nova estratégia? Observe que nós sempre estudamos, e isso não só com relação à Bíblia, mas a qualquer autor. Por exemplo, se vamos estudar algum livro de filosofia de algum autor que viveu não na nossa época, mas numa época passada, sempre procuraremos ver qual foi o contexto que o autor viveu. Qual foi o movimento filosófico que o influenciou para que ele pudesse escrever daquela forma? Isso não só na filosofia, na literatura, o romance, qualquer romance, por exemplo. Qual foi o período em que Machado de Assis, que período do romance brasileiro, ou que da literatura brasileira, que período foi que Machado de Assis viveu, ou Eça de Queiroz, entre outros autores. Então, naturalmente, sempre é pautado de ir lá no passado, verificar qual foi a época que o autor escreveu, ver os movimentos culturais, filosóficos, literários que o influenciou para produzir a sua obra, entender estes movimentos para depois trazer para cá e compreender o que de fato aquele autor estava dizendo. Entretanto, pasmem, irmãos, pasmem. O movimento do desconstrucionismo que está trazendo hoje é que o seguinte: nós não vamos mais considerar o autor nem o seu contexto. O que o autor escreveu na sua época, escreveu no seu contexto. Vamos considerar o que o texto significa para mim.
Veja que absurdo. Agora, o mais absurdo ainda é que esta metodologia que ele chama aqui de metodologia, ou poderíamos chamar de hermenêutica, é uma hermenêutica que se aplica apenas aos textos sagrados. Porque, por exemplo, os grandes defensores destes pensamentos são defensores que têm os seus livros compreendidos à luz, né, desses princípios tradicionais de olhar o autor, o que o autor disse, no contexto que ele diz, o que ele está dizendo para aplicar à sociedade. Mas aí o que é que acontece? Vai para o próximo ponto, as novas teologias. Ora, se o texto bíblico vai dizer para mim aquilo que eu acho que o texto bíblico diz, isso na hermenêutica, que é a ciência que estuda os princípios da interpretação da Bíblia, se o texto diz para mim aquilo que eu acho, isso aí nós chamamos de exegese, ou seja, eu colocar o meu pensamento dentro do texto bíblico e não esperar o texto bíblico dizer para mim, falar para mim, mas eu colocando o meu pensamento dentro do texto bíblico. E aí nós vamos para o próximo ponto, que é importante, há uma ligação, há uma estreita relação entre o tópico, subtópico 1 com o subtópico 2, para que possamos juntar a argumentação e os irmãos possam entender melhor. Veja aí o subtópico 2 que fala sobre novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua nova teologia. O texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o chamado evangelho social. Volte aqui. Então vejam só. Se o texto significa apenas aquilo para mim, o que eu acho que o texto significa, e aí o autor tem a liberdade, etc., assim, entre aspas, o leitor tem a liberdade de entender o texto da maneira que ele quer. O interessante é que este entendimento é um entendimento apenas para aplicado à Bíblia. Eles não fazem, em nenhuma literatura, de nenhuma área do conhecimento, ninguém faz isso. Não, mas querem fazer isso com a Bíblia. É por isso que surge a chamada teologia negra, surge a chamada teologia feminista, a chamada teologia inclusiva ou teologia gay. Aqui o evangelho social, que ele fala que é o evangelho marxista, com princípios marxistas. Por quê? Porque eles estão entendendo a Bíblia à luz de uma cosmovisão contemporânea, não considerando o autor sagrado ou a intenção do autor sagrado. Só que isso, queridos irmãos, isso vai na contramão até da prática da semântica da língua portuguesa. Não só da prática da semântica da língua portuguesa ou da maneira como devemos interpretar ou entender um texto, mas à luz da prática acadêmica de todas as áreas do conhecimento, independentemente que seja o conhecimento lá desde a alfabetização até o conhecimento do 5º grau, não importa, essa não é a prática realizada no mundo, não é no Brasil, é no mundo inteiro, mas esse tipo de prática eles querem aplicar à palavra de Deus. E aí nós vamos caminhar para o próximo ponto, que é a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele diz que a Bíblia ela é revelada por Deus. Diz o seguinte: para o cristão, a Bíblia é o texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Nós podemos ver isso em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Você pode ler na sua Bíblia. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como heresia. E aí nós voltamos para aquele texto principal, aquele texto de abertura do nosso trimestre, onde Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo, 1 Timóteo, capítulo 4, nos últimos dias, alguns apostatariam da fé por darem ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Devemos ter cuidado, queridos irmãos,
que estamos vivendo dias difíceis, como já dissemos nesta manhã, dias trabalhosos, dias que têm como finalidade agora não mais queimar a Bíblia, embora que alguns lugares do mundo ainda tenham este objetivo. Tirar a Bíblia de circulação seja o objetivo também de alguns grupos, mas na presente sociedade é desconstruir os seus valores. E para concluir, aqui vamos para a nossa conclusão. A nossa conclusão nos diz o seguinte: vimos, portanto, nesta lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores do novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para esta geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Ou seja, dentro dessa nova cosmovisão, a Bíblia precisa se ajustar a estas desconstruções dos valores morais. Mas ao invés da Bíblia ter que se adequar a essas desconstruções dos valores morais, o homem é que precisa se adequar à Bíblia. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos irmãos, nesta manhã maravilhosa estamos comemorando o Dia dos Pais. E queremos deixar aqui um versículo para a meditação de todos os pais, que está aqui em Salmo de número 128, verso 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, queridos pais, nesta manhã nós queremos parabenizar pelo seu dia, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, que o Senhor continue vos iluminando nesta grande e maravilhosa tarefa, esse sacerdócio no lar. Deus vos fez sacerdotes de vosso lar. A mordomia da família foi dada por Deus, dando a cada membro da família um papel especial. Papel à mãe, um papel aos filhos e um papel ao pai. E neste papel, Deus vos deu o sacerdócio. Deus vos deu como cabeça da família. E nada melhor do que conduzir a família na presença de Deus, tendo um princípio básico na sua vida, que é dito aqui pelo salmista: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que Deus continue lhe abençoando nesta manhã, em nome de Jesus. Continue lhe dando saúde, continue lhe dando força, continue lhe dando vigor, continue lhe dando graça, para que possa continuar conduzindo a sua família. E se você, nesse Dia dos Pais, diz: mas pastor, hoje eu estou tão triste porque eu estou desempregado, recebi de Deus esta missão de ser o cabeça da família, mas estou desempregado. Não se preocupe, querido irmão. Nesse momento nós estaremos orando por você, para que Deus possa neste dia lhe dar um presente especial. Deus, essa figura de pai é tão maravilhosa, é tão sublime, que Deus na Bíblia se identificou como pai. É claro que Deus é muito mais que um pai, mas essa figura é tão sublime que, para representá-la, que para traduzi-la num contexto e a excelência desta figura, Jesus, quando veio ao mundo, se relacionou com o nosso Deus como um pai. Ele não era apenas Deus, ele era também o pai. E é nesta relação que Deus nos ensina a importância
da relação paternal, a importância desse sacerdócio. E neste momento nós vamos orar ao Senhor, pedir uma bênção toda especial. E queremos mandar aqui nossa saudação especial, nossos parabéns ao nosso pai espiritual, nosso pastor, Deus abençoe pastor Ailton, esse dia especial. O Senhor tem a sua família de sangue, mas há uma família maior do qual o Senhor é constituído como um pai espiritual de todos nós. E nós rogamos e celebramos a Deus por sua vida também nesta manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graça, Senhor, por este dia tão especial, o Dia dos Pais, em que estamos celebrando a Ti, Senhor, por este sacerdócio especial que Tu deste, Senhor, aos Teus filhos, que neste momento estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Ó Deus, Tu sabes os desafios que os Teus filhos têm enfrentado, Senhor, para educar os seus filhos, Senhor, no Teu temor, na Tua palavra. Os desafios de uma sociedade relativista, uma sociedade que procura desconstruir os valores morais. Mas neste momento, Senhor, queremos Te pedir graça para os Teus filhos. Queremos Te pedir graça a este Pai, Senhor, que está sendo alcançado através desta oração, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja comunicando vida, seja comunicando força, saúde, vigor, firmeza. E lhes dê neste dia, Senhor, um presente todo especial. Um presente diretamente, Senhor, das prateleiras do céu, Senhor. Um presente que não há aqui nesta terra, mas que só o Teu Espírito é capaz de compartilhar. Queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor do nosso pastor presidente, o nosso pai espiritual, Senhor, que tem tantos filhos espalhados, Senhor, não só nesse estado, mas ao redor do mundo. Continua dando saúde ao Teu filho, dando força, dando graça, dando vigor, dando firmeza, Senhor, neste dia. E que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queremos neste momento enviar aí um abraço em nome do nosso pastor, você que é pai, olha agora nesse momento, segure aí o abraço, nosso pastor presidente, em nome do nosso pastor presidente da Superintendência das Escolas Dominicais. Deus continue lhe abençoando e esperamos você, papai, no próximo domingo aqui na Escola Bíblica Dominical. Convide outros para estar aqui conosco, para que possamos juntos edificar ou produzir, ou adorar a Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.